Maurinho. Tá gravando. Então tá, essa aqui é a nossa provinha. Acredito que com esse vídeo que a gente fez ontem, que eu vou publicar agora, não tem muito segredo. É a mesma história que a gente conversou ontem, mesmo. Só que com a diferença é que nós vamos ter aqui, né, um torque já, né? A gente tem um motor aqui, né? Um motor que vai acionar esse eixo e ele já está considerando um torque aqui de 100 libra-pé. Né? E aqui tu tem uma saída do eixo. Então tem uma entrada, né? Uma entrada de energia e uma saída de energia. E por que eu falo energia, né? Porque quando tu tem aqui, tu tem um motor, né? Até fala aqui torque de entrada do motor. Porque lá no motor tu vai ter a potência do motor, né? O que tu vai ter? Na placa do motor, né? Uma potência, por exemplo, 3 ou CV, né? Pode ser CV também. Vai ter, além de outros Jordano, dados, né? São aqui. vários dados. Não sei se foi para mim. O pessoal aí tá conseguindo ver a... Ah, agora voltou. Acho que foi para mim. Pode ser. Tava congelada a imagem. A gente tá. A gente tem uma rotação, né, na placa do motor ali indicando, né, uma rotação de, por exemplo, uma rotação típica aí 1750 RPMs. Né? Não é esse caso, né? Eu só isso aqui, né? Exemplificando. E tem isso aí. Temos uma rotação. A gente consegue tirar essa informação do motor, né? Ponta de eixo. Né? Ele ainda informa também, normalmente os motores informam um rendimento de máquina, né? Um rendimento aí na casa do motor elétrico, na casa de uns 80%. O que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, se a gente desenhar um motor aqui, né, uma ponta de eixo, a tomada do motor, né, a tomada dele, o que a gente tem, né? Temos 3 kW na ponta de eixo. Porém, tu tem energia aqui, né? Tem energia pelo enrolamento do motor, pelos atritos de rolamentos, né? Vai perdendo por calor, basicamente, né? Perdas de calor, alguma vibração, né? Vai perdendo. Então quer dizer que tem aqui uns... Opa. Então, ele vai te dar uma eficiência aí de uns 80%. Quer dizer o quê? Quer dizer que o que tu está consumindo, na verdade, é os 3 kW, né? É os 3 kW divididos pela eficiência. Né? Que a eficiência ela é igual àquilo que tu consome, aliás, na ponta do eixo, né? Ponta de eixo, potência na ponta do eixo, divididos pela potência total, né? Potência elétrica ou potência exigida, né, da corrente elétrica. Vou botar potência elétrica.
Na verdade, essa potência exigida aqui, né? Então, tu vai ter isso aqui. Essa é a tua potência, então, o teu consumo, né? É esse aqui. Mas beleza. Então, eu vou laçar isso aqui, vou deixar ele de lado. E aí, como é que a gente determina, né? E como é que ele chegou nesse valor de 100 libra? Como é que ele sabe o torque, né? Se ele tem um motor, como é que tu sabe como é que tu sabe o torque, né? Que o motor está aplicando em cima de um eixo? Aliás, em cima de um eixo não. Qual o torque que ele está aplicando no eixo? A gente sabe que a potência, sabe que a potência é força vezes a distância. Força vezes a distância. Divididos por uma unidade de tempo. Né? Divididos por uma unidade de tempo. Normalmente isso aqui é Newton vezes metro, né? Joules. Joule por segundo. Né? Joule por segundo. Isso vai me dar o famoso watt. Né? Agora, se tu analisar isso aqui, o que é essa parcela, né? Se nada mais do que força vezes velocidade. Né? Então a gente também pode associar com a velocidade. Em problemas de usinagem, por exemplo, a gente consegue estabelecer potência de corte, né? A potência que tu tá, a energia que tu está consumindo num processo de torneamento, por exemplo, através da velocidade de corte, né? Uma velocidade periférica ali da peça, né? Tangencial. Através da velocidade de corte e da força de corte que tu também é possível calcular, né? Então, tu consegue estimar a potência consumida naquele processo de usinagem. Então, trazendo isso para o mundo das rotações, né? Não dos deslocamentos lineares, a gente pode dizer que a potência é igual ao torque vezes a velocidade angular. Né? O torque como uma força torsora, né? E a velocidade angular também, uma velocidade, só que de rotação. Né? Isso aqui, então, tem que estar para o sistema internacional, né? Newton metro vezes radiano por segundo. Né? Radiano por segundo. Isso aqui vai me dar também, Newton metro por segundo, vai me dar também o watt. Né? Isso aqui, o radiano não é uma unidade, né? Ele é neutro dentro das unidades. Né? Muitas vezes tu encontra o quê? Mas lá no motor tu vai encontrar isso aqui, né? 1750 RPMs, né? Então o que tu tem que fazer é transformar rotações por minuto para radianos por segundo. Isso é possível. Aí uma transformação matemática, aí uma rotação é 2 pi radianos, né? 1750 são quantos pi radianos? Então consegue já converter essa. E aí transformar minuto para segundo também, né? Então é bem fácil converter RPM para radiano por segundo. Então é daqui que o cara tira o torque, né? Aquele torque ali é isso aqui, ó. É a potência do motor, é a potência na ponta de eixo do motor divididos pela velocidade angular, que é o RPM, né? Aí tem algum fator de conversão aqui, mas assim, de maneira
pura, assim, né? Tem essa. O fator de conversão é basicamente para converter radianos por segundo para RPM. Então é daqui que tu tira o torque, né? Então, se tu olhar na plaquinha do motor, tu vai conseguir saber que torque, qual que o motor vai empregar aqui, né? Conforme o vai exigindo, o motor vai entregando, né? Vai exigindo torque, o motor começa a entregar potência, começa a entregar torque também. Então tá. Mas isso aqui é só uma explanação, né? Que a gente não vai precisar usar, já que a gente já tem o torque já, né, aplicado. Uma das considerações que eu faço dentro ali daquele exercício que eu pedi, desconsiderar perdas de energia no engrenamento. Né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a potência que eu entro aqui, a potência de entrada, eu tenho uma potência também na saída, né? E essa potência é igual, né? A potência de entrada é igual a potência de saída, porque tu não tem perda energética. Né? A energia tá se deslocando pelo eixo, através da engrenagem, passa para outra engrenagem e vai para o eixo. Eu não tenho perdas de calor no rolamento, eu não tenho perdas de calor por engrenamento, eu não tenho perdas por vibração, eu não tenho nada. Né? A gente teria que estimar uma perda aí, né, num projeto real, querendo saber qual é a energia, né? Se precisasse dessa informação aqui nessa saída, né? A gente precisaria estimar umas perdas aqui, né? Mas não é esse caso. O que tu tem é uma mudança de torque, né? Tu tem um torque aqui, né? Tu tem um torque nesse primeiro eixo aqui, que não vai ser o mesmo torque nesse outro eixo, até porque tu tem uma mudança de diâmetro de engrenagem aqui. Né? O que tu tem é uma força tangencial. Uma força tangencial comum. Uma força tangencial, né? Que é a força do dente da engrenagem um sobre o outro dente. Né? Essa é a tua força tangencial. A tua força comum. Né? Deixa eu... Isso aqui eu vou apagar. Né? Temos a força tangencial. E aí eu faço uma outra consideração, que é material homogêneo isotrópico, né? A gente já tinha conversado sobre isso ontem. Considerar carregamento como estático, né? Normalmente a gente faz isso, né? Para determinar as reações, as forças, a gente considera um carregamento estático. Só que muitas vezes a gente vai ver que ele não é estático, ele é dinâmico, né? Essa caixa redutora ela está girando. Opa. Esses eixos estão girando. Então, o que acontece é que quando a gente analisa um ponto do eixo, né? Quando a gente analisa um ponto do eixo, ora esse ponto está sobre tração, né? Eu vou considerar um carregamento, né? Carregamento. Ora esse ponto está sob tração, no momento que ele gira, né? Que ele gira, esse ponto sobe para cá e ele está sob compressão. Esse mesmo ponto. Então ele está num esforço, na verdade, cíclico, né? Aqui uma tensão e os ciclos, né? Então o que ele está fazendo? Hora ele está sob tração, e aqui eu vou colocar como positivo.
e aqui a tensão em negativo. Agora ele está sobre tração, depois ele passa para compressão, depois de tração, e assim ele fica. E isso é uma solicitação dinâmica, né? Mas para a gente, aí uma outra análise, né? Isso entraria uma análise de fadiga que a gente vai ver mais à frente. Mas para análise de determinar essas reações aqui, né? As reações nos mancais, né? O carregamento, as tensões, né? Para calcular, pô, que tensão que é essa aqui, né? Então a gente considera um esforço estático, né? Para fazer esses cálculos. Depois a gente entra com a análise de fadiga, se for o caso, né? Ou se for a gente entra em fadiga se ele é um elemento dinâmico, ou a gente adota um critério de falha estático, né? Se for um componente estático, né? Então essa é a análise que a gente vai fazer. Basicamente é o seguinte, né? É a gente conseguir determinar a maior dificuldade é conseguir determinar as cargas que estão atuando sobre uma peça, né? Essa é uma grande dificuldade, especificar isso, né? Definir que tipo de carregamento que é. Uma coisa ele pode ser cíclico totalmente alternado, como eu estou fazendo aqui, positivo e negativo, mas ele pode ter outros ciclos também, né? Ele pode ter um ciclo, por exemplo, vai de zero ao máximo, de zero ao máximo, de zero ao máximo, né? Então ele faz um ciclo, ele não tem carga negativa, né? Então ele faz um ciclo repetido, né? É um ciclo repetido. E assim como pode ter também outros ciclos, que é, por exemplo, ciclos alternados, variados, né? Não tem uma oscilação padrão, assim, então é uma outra análise. Então, tu conseguir determinar isso, classificar esse carregamento que que também é importante, né? Depois de reconhecido isso, reconhecidos os esforços, reconhecido o tipo de solicitação que o elemento de máquina está sendo submetido, aí a gente pega um critério de falha adaptado para aquela nossa situação e aplica e abraço, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco, mais em frente, esses critérios de falha. E aí conseguimos dimensionar as nossas peças, né? De acordo com essas situações. Então tá. Então essa nossa consideração é toda estática, né? A gente considera essas cargas estáticas. E aí eu tenho uma outra informação que eu dou aqui, que desprezar concentrações de tensões. A gente não vai considerar que aqui tem uma chaveta, né? Não vamos considerar que nessas engrenagens tem uma chaveta. Não vamos considerar que nos mancais aqui tem um canal para encaixar o rolamento, ou não, né? Ou é por pressão, sei lá. Não sei como é que esse encaixa aqui, não vamos considerar isso. Né? Não vamos considerar que isso aqui tem choques, né? Que se for uma engrenagem de dentes retos, por exemplo, é uma engrenagem que vai produzir alguns choques, algumas vibrações, não vamos considerar isso. Se é uma engrenagem helicoidal, até é um engrenamento mais suave, né? Mas a gente não sabe, então a gente nesse caso vamos desprezar isso, né? Considerar carregamento estático, desprezar a concentração de tensões, e a força no engrenamento é tangencial, desconsiderar o ângulo de pressão entre os dentes. Normalmente tu tem o quê? Tu tem um ângulo de pressão, né? Que você já deve ter visto isso, né? Um ângulo de força, né? De força tangencial, que é 20 graus, o alfa de 20 graus, normalmente, né? Um ângulo de pressão. Então, esse ângulo de pressão ele nos dá uma componente na direção do eixo e uma componente tangencial, né? E uma componente tangencial. Mas isso também a gente vai desconsiderar. Vocês devem ter visto em elementos de máquina, acredito.
Eu já nem sei mais o que vocês viram em elementos de máquina. Na verdade, isso que eu estou falando para vocês seria elementos de máquina, né? Essa era a minha confusão que eu estava fazendo. Eu achei que vocês já estavam com isso aqui já discutido, né? E, e eu ia procurar um outro caminho né? Ia por outro caminho, mas na verdade não, né? Na verdade a gente tem que trabalhar isso aqui, né? Então tá. Então é isso, né, cara? Então o que vai acontecer aqui? Então temos aquele eixo de baixo ali, o eixo onde está entrando o torque, ele tem uma solicitação, né, um apoio, e a força tangencial, né? Essa é a representação dele, força tangencial. E o outro também, a mesma força tangencial. São duas. Né? Força tangencial, eixo 1 e eixo 2. Né? Mesma coisa. Só o que vai mudar nele é esse diâmetro de engrenagem aqui, que nesse eixo a gente tem um torque, né? Só que nesse eixo aqui, essa força tangencial aqui, é essa força que vai produzir o torque, e a gente tem um raio aqui, né? Um raio. E aí vai ter um outro torque aqui, né? Então, tu vai ter tensões normais, uma tensão X do eixo 1 é igual a tensão X. Isso aqui não é a tensão principal, né? É a tensão aquela que tu calcula por momento vezes I vezes, aliás, vezes o raio, né, que chama de Y normalmente, e o momento de inércia. Isso aqui é igual, né? Sim. Agora o que vai mudar são as tensões desses elementos. As tensões desses elementos devido à torção vão ser diferentes. E e esse torque basicamente é a força tangencial. O torque é o quê? Força vezes a distância, né? Força vezes a distância. Então o torque é igual a força tangencial vezes o raio. Para a gente achar essa força tangencial inicialmente, né? Primeiro a gente precisa achar essa força tangencial, né? Você vê que a força tangencial no eixo 1 ali é igual ao torque dividido pelo raio, né? Porque o torque é força vezes o raio, né? Força vezes a distância. Então a força tangencial é o torque sobre o raio. E é isso aí. E aí depois é o mesmo procedimento. O mesmo procedimento que a gente discutiu aula passada. Certo, pessoal? Tá na agulha lá, a provinha. E aí vocês já sabem como é que é para inserir o documento no AVO? Já fizeram isso? Já, isso aí sim. Então tá. O Pierre e o Adriano já fizeram? Já, a gente já fez a atividade discursiva que tem que jogar no Word para depois poder fazer o upload. Beleza, é isso aí. Então vocês vão escrever a lápis, né? De preferência a lápis, vão desenvolver. Eu falo a lápis porque às vezes o cara tá fazendo, né? Erra, apaga, fica tranquilo, né? Ou depois passa limpo, né? Desde que seja algo de maneira legível. Então tira uma foto, faz uma folha branca, tira uma foto, legível também, né? Uma foto com foco e bem iluminada, e cola naquele arquivo ali e me reenvia, né? Naquela atividade que eu botei ali na unidade 2, seção 3, né? Lá no final da unidade 2. Né? Já deve estar aberto ali para vocês baixarem essa prova aí. Já apareceu aqui. Tá. Se alguém não te conseguir acesso, né? Se alguém não conseguir acesso, me avisa que eu mando por WhatsApp aqui, não tem problema, dá no mesmo. Mas se alguém não tiver algum problema, é só entrar em contato.
Aí vocês têm até domingo, até às 7, acho que até às 7 de domingo. Certo, pessoal? Uma dúvida? Jordano, as atividades, Oi. os trabalhos, a avaliação formativa, é para anexar junto com ele? Cara, as avaliações, pois é, uma boa pergunta. Cara, me manda separado, me manda por e-mail, me manda por e-mail. Pelo e-mail ali Ou do AVA por mesmo? WhatsApp. Não, e-mail institucional. Ou me manda pelo WhatsApp mesmo, peraí, vou mandar pelo e-mail, vamos padronizar isso por e-mail. Aí eu vou botar o e-mail ali para vocês ali no WhatsApp, para vocês enviar, Beleza. tá? Pra gente não misturar, só para não misturar as coisas, tá? Certo, pessoal? Tudo tranquilo? Então vou parar a gravação aqui. Certo. Valeu, Jordano.